tráfico de escravos era uma operação comercial considerada normal. Muitos traficantes de escravos eram políticos, tinham títulos de nobreza e grande influência na sociedade, chegando a subornar juízes e outras autoridades para não incomodá-los. Alguns chegaram a criar uma irmandade religiosa, elegendo São José como patrono e protetor. Na presidência de Sátiro de Oliveira Dias, entre os anos de 1883 e 1884, foi promulgada a lei que fazia do Ceará a primeira província a acabar com a escravidão. Por isso, lhe foi atribuído o título de Terra da Luz. Com o fortalecimento das ideias abolicionistas, surge no Ceará a Sociedade Perseverança e Porvir, composta por comerciantes que se dispunham a comprar cartas de alforria, dando liberdade para os negros cativos. Os primeiros abolicionistas, membros dessa sociedade, foram José Amaral, José Teodorico da Costa, Antônio Cruz Saldanha, Alfredo Salgado, Joaquim José de Oliveira, José Barros da Silva, Manuel Albano Filho, Antônio Martins, Francisco Araújo e Antônio Soares Teixeira Júnior. No ano de 1880, esses mesmos abolicionistas fundaram a Sociedade Libertadora Cearense, que chegou a contar com 225 sócios. Essa sociedade promoveu, inicialmente, a libertação de 3 escravos. Com o passar do tempo, novas e valiosas adesões foram recebidas pela Sociedade Libertadora Cearense. A esta também se filiaram João Cordeiro, Frederico Borges, Antônio Bezerra, Almino Tavares Afonso, Isaac Amaral, José Marrocos e tantos outros. A sociedade fundou o jornal Libertador, no qual eram divulgados os ideais abolicionistas e onde era defendida a ideia de liberdade aos escravos, seja por que meio for. Um ato que mereceu destaque, na época, ocorreu no dia 25 de março de 1881, quando a sociedade alforriou 35 escravos. No Ceará, os mais entusiasmados movimentos abolicionistas, em geral, eram provocados pela elite intelectual da província. Mas o povo todo aderiu ao movimento pela liberdade dos negros, comprometendo-se a lutar. Nessa luta, mereceu destaque o papel desempenhado pelas mulheres cearenses, que se engajaram e participaram ativamente e com muita valentia na campanha abolicionista, chegando até a fundarem a Sociedade Libertadora, destinada a quebrar as amarras da escravidão. Um outro destaque da campanha abolicionista no Ceará foi o caso do jangadeiro Francisco Nascimento, o Dragão do Mar, considerado forte combatente do comércio de escravos que entrou para a nossa história. Decidido a lutar contra a escravidão em nosso estado, Chico Nascimento, como chefe dos jangadeiros, convenceu seus companheiros a não mais colaborarem com o tráfico interno, que era o comércio entre as províncias, negando-se, inclusive, a transportar escravos para o sul do país. Em 30 de agosto de 1881, o movimento abolicionista fechou o porto de Fortaleza ao desembarque de negros, tendo à frente o jangadeiro Francisco Nascimento, também conhecido por Chico da Matilde. Por sua bravura, Chico da Matilde foi levado para a corte com sua jangada, desfilou pelas ruas, recebeu chuva de flores da multidão e ganhou um novo nome, mais pomposo e mítico: Dragão do Mar. E lá escreveu à mulher: seu velho está tonto com tanta festa e cumprimentos de tanta gente importante. Símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão, Dragão do Mar agora designa, com justo merecimento,
um centro de arte e cultura que leva o seu nome, pelo que ele e seus colegas ousaram fazer em nome da liberdade nas areias da praia de Iracema. No dia 1º de janeiro de 1883, Acarape foi o primeiro local do Ceará e do Brasil a libertar seus quase 300 escravos. Por isso, passou a chamar-se Redenção. Logo depois, outros locais como Pacatuba, Itapajé, Baturité, Icó, Tauá, Maranguape, Aquiraz seguiram o exemplo. No dia 25 de março de 1884, foi abolida a escravidão em toda a província do Ceará. Por isso essa data é comemorada até hoje. O número de escravos libertos foi da ordem de 35.508 escravos. Poucos anos depois da libertação da escravidão no Ceará, a princesa Isabel, herdeira do trono e consciente das consequências de sua ação, sabendo que perderia a coroa, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea. Foi por isso chamada de Redentora. Seu gesto foi considerado importantíssimo na história do povo brasileiro. O mundo progredia e não havia mais razão para que as pessoas de pele negra permanecessem escravas. Os negros escravos trabalhavam na lavoura e nos serviços caseiros e viviam submetidos ao tacão dos seus senhores, seus proprietários, como se não fossem gente. Em razão disso, movido por um sentimento de justiça, José do Patrocínio, o grande tribuno negro, num dos seus magistrais discursos improvisados, denominou o Ceará de Terra da Luz, por ter sido a primeira província a ser o berço da libertação dos escravos. A abolição do cativeiro insere-se como uma página gloriosa e mais humana da história do Ceará.